Primeira Igreja Presbiteriana de Bauru, uma igreja missionária. Boa noite, irmãos e irmãs. Saudá-los na graça e na paz de Jesus. Nós vamos dar início ao nosso estudo dessa noite. E antes de mais nada, eu quero fazer uma oração. Pedir que você abra já sua Bíblia em João, capítulo 14. Verso de número 21. Eu vou iniciar lendo as Escrituras, em seguida eu vou fazer a oração. E nós vamos cantar um cântico. João 14, verso de número 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por esse momento em sua presença augusta. É diante da tua presença que nós nos humilhamos essa noite, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo que o Senhor nos livre de todo mal, dos medos que nos assolam, nos afrontam. Permita-nos, Pai, entregar ao Senhor o que de melhor temos, o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa honra a Ti, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda adoração. Toda a glória seja dada ao Senhor. De maneira muito especial, nós bendizemos o Teu nome. Exaltamos a beleza da Tua santidade. Conduza-nos, Pai, por esse estudo de hoje. Saímos daqui impactados pela Tua palavra, dispostos a viver o Evangelho do Reino de Deus, dispostos a viver essas verdades que emanam da Tua palavra e que nos vivificam, transformam a nossa realidade, para que a gente consiga de fato, Deus, viver para a glória do Senhor, para que a gente consiga de fato viver a verdade do Evangelho, enquanto nós pregamos essa verdade em missão no mundo. Assim nós oramos agradecidos, nos lembramos também, desde já, Pai, dos enfermos da nossa igreja, nos lembramos aí da nossa irmã Zila, dos outros irmãos que estão passando por dificuldades, outros que estão enlutados, nos lembramos também do Márcio, que está aguardando aí uma vaga para poder fazer a sua cirurgia no ombro. Oh Deus, tantas lutas nossos irmãos e irmãs têm enfrentado, problemas de depressão, ansiedade, medo, insegurança, doenças incuráveis. Só o Senhor é que pode curar. Só o Senhor é que pode, ó Deus, fazer um milagre na vida dessas pessoas. As nossas palavras não podem consolar, não podem confortar, mas as tuas palavras são capazes de confortar e de consolar. Abençoa-os nessa noite, Pai. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos cantar um cântico. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele.
os guarda. Este é o que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama, este é o que me ama. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado. Nós rendemos o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão ao Senhor. Recebe, Pai. Recebe aquilo que nós temos para entregar ao Senhor. É o melhor que temos. Recebe, Pai, as nossas vidas diante do Teu altar. Recebe, ó Deus, de maneira muito especial, a nossa oração, o nosso louvor. Tu és um Deus digno de todo louvor, de toda adoração. Conduza-nos, Pai, por esse momento de estudo. Possamos de fato sair daqui impactados pela Tua palavra. Tudo isso que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Lucas, no capítulo de número 16. Presbítero, já pode projetar lá para mim, tá? Nós vamos trabalhar aí uma das parábolas de Jesus. Esse estudo surgiu de uma série que eu fiz em Pederneiras uma vez, quando seminarista ainda. E eu trabalhei as parábolas de Jesus Cristo em estudos de quarta-feira. E trabalhamos ali várias parábolas em Lucas, né? E uma das parábolas que mais chamou a atenção das pessoas, que mais deu conversa, debate, né? E a gente poderia tirar umas dúvidas, foi a parábola do rico e do Lázaro. É exatamente essa que eu quero trabalhar com vocês, tá? Então, passando aqui, primeira introdução, eu trouxe aqui basicamente o que é uma parábola, para a gente poder entender. Tá? Parábolas são pequenas narrativas que usam alegorias. Ou seja, você vai dizer uma coisa em termos de outra. Por exemplo, você vai usar o coração para dizer que você vai usar o conceito de terra, né, o que é peculiar do agricultor, usar o conceito de terra, da terra sendo preparada, sendo arada para receber a semente do Evangelho. Nada mais, nós estamos usando essa figura do arado, da terra, para simbolizar ou para apontar para o coração. Né? Então isso seria usar essas alegorias, né? Símbolos, coisas típicas que as pessoas usavam no seu dia a dia. Jesus trabalhou muito com parábolas. Ele usou, por exemplo, a parábola da terra, né, do grão de mostarda. Então era coisa que as pessoas tinham o costume de usar no seu tempo. Tá? Parábolas são ilustrações, verdades aí para transmitir lições éticas, indiretas, morais e religiosas por meio de comparação ou de analogia. Elas possuem muitos simbolismos. Tá? Então, quando você está lendo uma parábola, você precisa prestar atenção no que está por trás dela. Tá? O que está por trás desse simbolismo que Jesus Cristo está utilizando na sua história ali, na sua narrativa, nos seus simbolismos. E os elementos principais da história têm significados específicos e espirituais. A gente precisa, então, se ater para esses significados. Tá? O uso de parábolas pode servir tanto para facilitar o entendimento de uma pessoa, quanto para obscurecer, né, ocultar o real significado da parábola. E a gente viu isso na vida de Jesus Cristo. Ele disse para os discípulos, vocês é dito por parábolas para que vocês vendo, entendam, né, compreendam o que está sendo dito. Mas aos de fora é dito por parábolas para que eles não entendam, o vendo, não consigam enxergar, não consigam compreender. Né? Então foi a maneira que Jesus usou, né, para transmitir as realidades, os valores, os princípios do reino de Deus. Ele usou histórias e por trás dessas histórias, desses símbolos que são usados nessas histórias, apontam para uma realidade que ele queria enfatizar. Tá bom? No Novo Testamento você vai, no Antigo Testamento você vai encontrar duas parábolas
né, mais propriamente dita aí, que é a da ovelha, né, e a do vinhedo, em Isaías 5, de 1 a 7. E no Novo Testamento você vai encontrar 40, tá? 40 parábolas. E essa foi uma das formas mais utilizadas por Jesus para ensinar as pessoas. Jesus utilizou parábolas, por isso que a gente vai encontrar bastante parábolas no Novo Testamento. Olha lá, a maioria das parábolas de Jesus você vai encontrar em Mateus e Lucas e algumas em Marcos. Você vai encontrar a maioria em Lucas, são muitas em Lucas. E em João você não encontra parábolas propriamente ditas, diretas assim, né, parábolas, mas você vai encontrar a do bom pastor e a da vinha, que não deixam de ser parábolas, tá? Vamos lá para a nossa parábola então do homem rico e do Lázaro. Essa é uma parábola muito interessante do nosso mestre Jesus Cristo. Compreende aí toda essa parte do capítulo 16, que vai do verso 19 a 31. Não vou ler toda a parábola, tá? Para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo. À medida que eu for passando pelo estudo aqui, a gente vai observando alguns textos aqui. Tá bom? Esse texto de Lucas, ele está dentro de uma longa sessão. Esse texto do rico e do Lázaro, essa parábola, está dentro de uma longa sessão que vai dos capítulos 13, 10 até o 17, verso 10. Né? Jesus está tratando aqui da oposição que os fariseus estavam fazendo aos seus ensinamentos. E aqui, específico, nessa grande sessão, ele vai tratar, por exemplo, do perigo das riquezas, do perigo da avareza, de colocar a riqueza no trono do seu coração, valorizando-a, passando a vida valorizando a riqueza em detrimento daquilo que é importante, em detrimento dos valores do reino de Deus. Então Jesus está aqui em oposição aos fariseus, tá? Há um problema em servir a Deus e às riquezas, é isso que Jesus vai tratar aqui. Em seguida, ele diz que os fariseus eram avarentos, né? Ao utilizar as parábolas que ele vem aí citando no capítulo 15 até chegar ao 16, ele afirma veementemente que os fariseus eram assim. Eles se importavam com o dinheiro, ou seja, avarento é aquele que ama as riquezas, é uma pessoa que é apegada demais ao dinheiro, e Jesus vai afirmar que esse tipo, veja bem, esse tipo de pessoa dificilmente ele vai entrar no reino dos céus. Tá? Pastor, quer dizer que então eu não posso ser rico? Não, não é isso que nós estamos dizendo. Tá? O problema aqui é a pessoa que passa a vida inteira buscando ou lutando por esse tipo de coisa. Que coloca a riqueza no trono do seu coração e tira Deus de lá. É esse tipo de pessoa que Jesus está aqui trabalhando nesse texto. Porque eles fazem, esse tipo de gente que vive a vida inteira se dedicando a isso, eles vão fazer da riqueza o seu Deus. E os fariseus se encaixavam perfeitamente nessa característica que está sendo abordada aqui por Jesus. Eles zombavam de Jesus, porque Jesus disse que nós teríamos de renunciar à avareza. Renunciar a essa busca incansável pela riqueza, né? Se nós quiséssemos entrar no reino de Deus. Então eles zombaram de Jesus. Daí então, o nosso mestre vai contar uma história. E ele vai contar exatamente a história do jovem rico, do homem rico aí e do Lázaro. E nós temos algumas perguntinhas aqui, bem básicas para a gente poder interpretar corretamente essa parábola do rico e do Lázaro. Bom, ela vai tratar de duas realidades existentes e que nós não podemos deixar de nos ater a ela. Infelizmente, eu não sei porquê nos púlpitos modernos, pouco se fala sobre céu e também sobre inferno. Mas nós teríamos que pregar todos os desígnios de Deus, inclusive essas verdades, essas doutrinas que estão descritas nas Escrituras Sagradas sobre céu e inferno. É por isso que nós temos enfatizado a importância de olhar, né, de tirar os nossos olhos aqui da terra, mas colocar os nossos olhos na eternidade, porque o céu é real, o inferno também é real. E essa parábola vai trazer para a gente, não necessariamente uma doutrina sobre o inferno, mas vai enfatizar essas duas realidades existentes. E não sei por que motivo que a igreja se esqueceu que essas coisas existem. Tá? Então eu quero reafirmar aqui essa noite, à luz dessa palavra, dessa parábola aqui. Irmãos, existe o céu.
e também existe um inferno. Tá? Os redimidos vão para o céu, a Nova Jerusalém. E aqueles que morrem sem Jesus Cristo, os incrédulos, vão para o inferno. Essa é uma realidade que a igreja precisa enfatizar. Nós pregamos salvação pela graça, pregamos que as pessoas precisam se arrepender, mas a gente não pode deixar essa verdade do céu e do inferno de lado, porque elas estão aqui. E a pessoa que mais falou sobre o inferno foi Jesus Cristo. Ele foi o que mais enfatizou sobre céu e inferno. E por que a gente insiste em tanto em esquecer isso? Tá? Então, meu objetivo aqui é, de maneira muito saudável, tá? Observar isso aqui, não quero colocar medo em ninguém, mas dizer que isso aqui existe, tá? E que nós precisamos nos ater a isso, tá bom? E algumas perguntas importantes para a gente poder entender as parábolas são essas que eu trouxe aí. Primeira coisa, meus irmãos, a gente precisa identificar nas parábolas os personagens. Quando você for ler qualquer parábola, tá? Procure sempre identificar os personagens nessa parábola. Isso vai abrir o seu leque, você vai começar a entender a quem Jesus está se referindo quando você identifica personagens. Você precisa, por exemplo, tentar entender quais são esses locais que são descritos, ou os símbolos que estão sendo usados, e apontar para o seu significado. O que ele significa? Essa é a maneira da gente poder ler uma parábola e entendê-la. Outro recurso é você usar, por exemplo, esse livro do Herbert Locke, que são todas as parábolas da Bíblia. É um livro muito bacana, eu ganhei ele recente, e é um livro que eu uso quando eu estou estudando ou preciso tirar alguma dúvida com relação à parábola. Tá? O outro é as parábolas de Jesus do Simon Kistemaker. Esse aqui está em inglês, mas provavelmente tem em português. Né? Trabalha todas as parábolas de Jesus. Então são 2 livros essenciais para você que gosta de estudar ou pretende entender as parábolas que estão na Bíblia. E ali eu já deixei, né, a faca e o queijo na nossa mão, para a gente poder entender essa parábola. Olha lá, quem é o homem rico que aparece nessa parábola aqui de Lucas 16, de 19 a 31? Ele é conhecido como Divas, né, que do latim aí significa rico. E a tradição, tá, isso não está na Bíblia, a tradição vai dar o nome para ele de Nínives. Mas o importante não é qual é o nome dele, Jesus não se preocupou em dar o nome para ele. Mas o importante ali é para quem que o homem rico está apontando na parábola. Está apontando exatamente para eles lá, para os fariseus. Jesus está usando a história deste homem rico para apontar e exortar exatamente os fariseus. O que mais? Olha lá, quem é o mendigo? Lázaro. É o único que aparece o nome aqui. Depois a gente vai ver por que aparece o nome. Será que é a mesma parábola? Será que Jesus não estava se referindo a algo que aconteceu na época, que eles conheciam? Né? Porque Jesus não usava nome em parábolas, e exatamente nessa ele utiliza o nome. Né? Provavelmente, Lázaro existiu no tempo de Jesus Cristo, tá bom? Olha lá, quem era Lázaro? Ele está apontando para os crentes que são fiéis, que dependem de Deus. O que é o seio de Abraão? O céu. Então você vai lendo a parábola e você vai identificando essas coisas. Tá? Quem são os personagens, os locais? Quem é Abraão? Abraão aponta para o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. E o que é o inferno? Seria aí, ou é aí o lugar de tormento ou de perdição eterna. Bom, essa parábola do rico e do Lázaro apresenta para a gente aqui umas coisas interessantes. Ela fala, por exemplo, das preocupações da vida, tá? Da importância que a pessoa dá a essa busca incansável pelos tesouros e acaba abafando as realidades do reino de Deus. Jesus contou essa parábola para nos ensinar sobre a vida após a morte. Tá? E não necessariamente estabelecer uma doutrina sobre o inferno, coisa que eu já havia dito anteriormente, mas ele estabelece aqui de maneira clara, que existe o inferno, e ele fala de 2 homens diferentes, que possuem estilos de vida diferentes, que vão para lugares diferentes. Tá? E é isso que a gente precisa ter aqui em mente quando a gente vai estudando. Ele já havia dito isso em outra parte, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, onde ele fala que largo é o estreito que conduz à perdição, mas o caminho que conduz à salvação é estreito, né? O caminho largo conduz à perdição, o estreito conduz à salvação. Ou seja, ele está falando das mesmas realidades existentes, céu e inferno, só que agora ele está usando a vida desses 2 personagens que entram aqui na história. Tá? Vamos ver algumas lições importantes aqui já
dessa parábola? Olha lá, algumas lições principais sobre essa parábola. O que ela nos ensina? O que essa parábola nos ensina? Primeiramente, ela nos ensina que todos vão morrer. Quando você começa a ler e você se depara com o verso de número 22, você é levado a crer que ninguém vai ficar para semente. Né? Como diria minha avózinha. Assim, ó, ninguém vai ficar para semente. Todo mundo vai morrer. Tá? Eu acho que eu posso dizer isso para vocês, né? E posso afirmar aqui de maneira categórica, porque eu tenho vivenciado isso, tá, irmãos? As pessoas morrem, tá? Vocês também têm vivenciado isso. Eu e o pastor Marcelo, a gente pode afirmar isso com clareza. As pessoas morrem, tá? Ninguém vai ficar para sempre aqui. E essa é uma primeira verdade que precisa estar gravada no nosso coração. Nessa vida aqui, que é apresentada para nós, o homem rico está vestindo aqui as melhores roupas. Ele tem uma vida luxuosa. Ele praticamente não depende de Deus para nada, porque tudo o que o dinheiro pode comprar, ele tem. Ele vive uma vida de riqueza. Só que ao lado dele vive um homem, um mendigo, coberto de feridas e que anela comer aquilo que cai da mesa do seu dono. Né? Você vê ele diz que até os cachorros lambiam as úlceras, né, as feridas que esse mendigo tinha. Verso 22 diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E diz o texto: morreu também o rico e foi sepultado. Olha que interessante, né? O mendigo não fala, né, se houve sepultamento dele, mas do rico diz que sim. Naquela época, um homem como Lázaro, por exemplo, não poderia ter um sepultamento, porque ele não tinha condições financeiras, ele era praticamente um indigente, era alguém que era desprezado pela sociedade, provavelmente não tinha família, era alguém que não tinha onde cair morto, exatamente, essa é a expressão, tá? E o que eles faziam com pessoas como Lázaro, por exemplo? Lázaro provavelmente faleceu, morreu, e havia um vale chamado Vale de Inom, e nesse Vale de Inom havia um lugar chamado Guiena, que era onde, no Antigo Testamento, onde sacrificavam, faziam sacrifícios humanos. No período de Jesus Cristo, esse vale se tornou um grande lixão, e eles queimavam de dia e de noite os lixos ali. Então pessoas como Lázaro, por exemplo, quando morriam, eram jogadas nesse lixo para serem queimadas, ter os seus corpos queimados lá nesse vale, nesse Guiena. Já o rico, não, ele tinha condições financeiras de, por exemplo, pagar pessoas para chorar no seu velório. Ele tinha condições de ter uma tumba para poder enterrar o seu corpo. Né? Ele tinha condições disso, já o Lázaro não. Mas a diferença está exatamente que quando um morre, um é levado pelos anjos, o outro não. Tá? Irmãos, a morte então é um acontecimento para todos. Morreu o mendigo e também morreu o rico. Por quê? Porque a morte a gente sabe que é consequência do pecado e cabe a todos, né? Está ordenado por Deus, tá bom? Não tem como a gente fugir disso. E ela é aquilo que a gente diz que ela nivela, é um momento de nivelar as pessoas. Não tem rico e nem pobre diante da morte. Todos são ali iguais. Do pó veio para o pó volta. Uma outra verdade que essa parábola nos ensina é que toda alma continua vivendo após a morte. A Bíblia fala e ensina sobre a doutrina da imortalidade da alma. Né? Você vai encontrar muitos textos afirmando que a alma continua vivendo mesmo após a morte do corpo. Tá? Talvez um texto bom aí seja Eclesiastes 12, 7, que diz: o pó volta à terra e o espírito volta a Deus quem o deu. Então o espírito continua vivendo, mas o corpo vai lá para a terra e ele vai sendo apodrecido. Tá? Toda a alma continua vivendo após a morte. Tá bom? Duas certezas aí. E a outra, só há dois destinos eternos para os seres humanos: ou o céu ou o inferno. E esse aqui é o assunto que mais assusta as pessoas. Ele não é muito palatável, não é muito amigável, né? Ele é um assunto que gera esperança para alguns e medo em outros, tá? Um assunto que traz temor e medo. Tem pessoas que não gostam de ouvir falar sobre o inferno, mas do que adianta? O inferno não vai deixar de existir porque a pessoa não gosta de ouvir falar do inferno. Ele é uma realidade, ele precisa ser dita e precisa ser explicada também, tá? Da mesma maneira o céu.
Tem religiões que negam a existência do inferno por medo de ir para lá. Né? Essas seitas e religiões não conseguem conceber a ideia de um Deus justo, de um Deus amoroso, bondoso, que salva pessoas, mandar pessoas para o inferno. Então elas se acham mais justas do que Deus, né? E aí isso é um problema sério, porque a nossa justiça é corrompida pelo pecado. Então elas se acham mais justas que Deus por pensarem assim. Não, Deus é injusto mandar pessoas para o inferno. Então, ou por medo, né, ou por não conceberem a ideia, eles acabam negando a doutrina do inferno, a existência real do inferno. Eu pergunto, se você for uma tribo indígena, hoje, dessas que vivem nesses rios, aí falar para eles, existe um mar, tá? E você explicar para ele que esse mar é enorme e tem muita água nesse mar. Ele provavelmente vai dizer para você, não, eu não acredito nisso. O fato dele não acreditar deixou de existir o mar? Da mesma maneira é o inferno. Você pode não entender, você pode não acreditar, é uma possibilidade, mas isso não isenta ou não nos livra do fato de que o inferno existe, ele é real. E esse, sem sombra de dúvidas, é um assunto esquecido e desprezado por muitas pessoas. Winston Churchill foi um ministro da Inglaterra. Ele disse que a decadência moral e espiritual da sociedade inglesa se deu porque muitos pastores esqueceram de falar sobre céu e sobre inferno nos seus púlpitos. E ele, a gente sabe, ele atuou ali no período da Segunda Guerra Mundial. E ele conta, né, que a Inglaterra entrou em uma decadência moral e ética e espiritual, porque os pastores pararam de falar da esperança que aviva o coração das pessoas, que era céu e inferno. Tá? Eu quero trazer para vocês aqui, com base nisso, porque não tem como fugir desse assunto, concepções sobre o inferno, a perdição eterna. Tá? Essas são algumas ideias que surgiram aí durante toda a história da igreja, que foram ganhando novas formas, né? Foram ganhando novos formatos. E muitas religiões e seitas vão aderir a alguns ensinamentos ou algumas realidades ou doutrinas sobre o inferno que não se harmonizam com as escrituras sagradas. Então cabe a nós analisar aqui e, à luz desse texto, hoje tentar sanar ou pelo menos tirar alguma dúvida. Ao longo da história do pensamento cristão surgiram alguns pensamentos ou posições teológicas e doutrinas sobre o inferno. A primeira posição que existiu foi essa aí, o agnosticismo. Tá? Ele vai ganhar sua forma final por volta do século XVIII e XIX, tá? Mas ele já vem aí desde a da igreja antiga, borbulhando aí, né, nascendo no meio da igreja até ganhar sua forma final, que foi agora por volta do século XVIII e XIX. Tá? Uma observação que a gente precisa fazer: agnosticismo não tem nada a ver com gnosticismo. Gnosticismo é aquela doutrina de que sem aquele conhecimento, aquela gnose, você não pode ter acesso ou conhecer a Deus. Tá? Foi essa doutrina que permeou ali o primeiro e segundo século da igreja. O agnosticismo é outra coisa, não tem nada a ver com o gnosticismo. Tá? O agnosticismo significa não conhecimento. Ou seja, quando você afirma essa visão, você está querendo dizer que não há possibilidade de conhecer se há ou não um inferno de fato, se há ou não um céu de fato. Você não consegue afirmar isso. Eles vão dizer, não há evidências. E a evidência que eles vão dizer é que ninguém foi lá para ver se existia mesmo céu e inferno, e depois voltou para nos contar. Você fala, mas pastor, hoje tem aí o livro, os livros a pessoa que foi para o inferno e voltou e contou a experiência que ele viu. Eu já vi isso aí já, tá? Né? Mas isso aí esquece isso aí, tá bom? Eu li uma vez, eu vi uma matéria de uma pessoa que falou que tinha ido para o inferno e lá ela tinha visto uma cela que ficavam pessoas que eram apóstatas. E do outro lado ficavam as prostitutas e ficava não sei quem e aqui, sabe? Irmãos, esquece essas coisas, tá? A gente vai ficar com o que a Bíblia diz a respeito do inferno. E o que ela diz é muito limitado, diz que é um lugar de sofrimento, de choro e ranger de dentes, tá bom? Esquece o pessoal que diz que foi para o céu, que foi para o inferno e voltou para contar, esquece isso aí, tá? Eles não creem na Bíblia, o agnosticismo não crê na Bíblia, mas eles são muito sinceros, eles entendem a Bíblia apenas como um livro literário. Então eles vão dizer assim, nela, o que diz respeito a inferno e céu, você não pode levar literalmente. Não foi exatamente isso que Cristo quis dizer, é uma figura de linguagem para expressar uma outra realidade, mas não está falando de inferno. Então essa é a visão do agnosticismo. A outra visão é o do aniquilacionismo, aí a gente já vai ganhando um pouco mais de
A nossa cabeça já vai associando as doutrinas que são mais recentes, tá bom? Por exemplo, Adventista e Testemunho de Jeová. O aniquilacionismo vem do latim nihil, e aí você tem o prefixo o a, que significa a não existência, né? Então, o aniquilacionismo seria a redução a nada. E o que isso significa? Ele ensina que a morte põe fim completo à existência da pessoa. Ou seja, quando a pessoa morre, alguns aniquilacionistas entendem que alma e corpo são a mesma coisa. Quando a pessoa morre e ela é incrédula, ela deixa de existir naquele momento. Tá? Essa é a visão do aniquilacionismo. Uma outra visão é a imortalidade condicional. O aniquilacionismo foi sendo, não sei se eu digo melhorado ou piorado, e chegou a imortalidade condicional. Tá? Ela ensina que nós podemos nos tornar imortais, mas só se nós crermos em Jesus. Se nós não crermos em Jesus, nós somos aniquilados. Só que no condicionalismo, o homem ainda vai para o inferno, mas nessa visão, o inferno não é eterno. Nessa visão da imortalidade condicional, o inferno não é eterno. Ele dura um tempo, depois ele deixa de existir. Tá? Na visão dessas pessoas, a imortalidade condicional é baseada na justiça humana. Ou seja, para ela, a pessoa ficar, por exemplo, ela pecou, viveu durante 40 anos, pecou durante 40 anos, e ela vai viver 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, eternidade no inferno. Isso seria injusto da parte de Deus. Então, essa visão é baseada na proporcionalidade. Né? Se a pessoa, por exemplo, pecou durante 40 anos, ela morre, ela é incrédula, ela vai ficar um tempinho lá no inferno, depois vai acabar, ela vai ser aniquilada, vai deixar de existir. Vai ser o juízo de Deus sobre a vida dela. Tá? Então, o inferno seria injusto na visão dessas pessoas aí, da imortalidade condicional. E aí vem uma outra visão, que é talvez a mais conhecida hoje, né? Porque tem alguns pastores que andam afirmando que é a do universalismo. Tá? E o que é o universalismo? Talvez essa aqui é a visão mais romântica de tudo isso aqui. Né? Um pai da igreja que vai defender a origem de Alexandria no 2º século. Tá? O universalismo diz que todo mundo, no final das contas, vai para o céu. Todo mundo. Tá? Naquela reconciliação final, apocatástase, né? Na reconciliação de todas as coisas, Deus vai olhar para aquele incrédulo, vai olhar para você e falar assim, esse aqui foi bom, me serviu, mas vai para o céu. Mas coitadinho desse aqui também, né? Ele viveu a vida inteira dele errada, mas quer saber, eu vou levar ele para o céu também. Então, nessa visão do universalismo, Deus vai salvar todo mundo no final. Tá? Essas pessoas que também desenvolveram essa doutrina, elas têm dificuldade para lidar com a realidade de um Deus justo que manda pessoas para o inferno, um Deus de amor que manda pessoas para o inferno. Então, essas doutrinas, infelizmente, elas acabam não assimilando a verdade do Evangelho, não assimilando as verdades bíblicas sobre a doutrina do céu e do inferno, e aí eles acabam criando esse tipo de coisa. E aí chega a ortodoxa cristã, que é a que nós cremos. Essa doutrina não é muito querida, tá? Essa é a que mais traz temor, essa posição menos querida, causa muito medo nas pessoas, porque essa posição vai dizer assim que existe um lugar de sofrimento consciente da alma, né? E de sofrimento sem fim. Esse lugar é preparado para aqueles que não responderam positivamente, não obedeceram à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo ao arrependimento. Essa é a posição menos querida, mas biblicamente é a que mais se sustenta. Tá? Porque ela diz que de fato o inferno existe, ele é real e ele é eterno. Bom, o nosso foco aqui é com relação ao lugar de tormento, como a gente vê aí no verso 28 de Lucas 16, né? Para onde foi o rico. Esse lugar nós chamamos de inferno. O nome em grego vem aí do Vale de Inom, que eu já havia dito, um local fora de Jerusalém, onde eram feitos os sacrifícios, e posteriormente ele se transformou em um local onde eram queimados os lixos de dia e de noite, e essa palavra é usada para se referir ao inferno como um lugar que queima de dia e de noite, de tormento, e é para lá que o rico foi. E nós encontramos
alguns probleminhas teológicos e interpretativos com relação a essa parábola por parte de algumas pessoas. Tem muita gente que diz aí que, por ser essa daqui uma parábola, o que Jesus está dizendo não pode ser entendido de maneira literal. Aí o que eles vão dizer? Que céu e inferno, ou vida após a morte, tudo isso aí é uma figura de linguagem que Jesus está usando. É uma ilustração que Jesus criou, mas que não corresponde à realidade verdadeira, à realidade existente. Quem são esses que afirmam isso sobre a parábola do rico e do Lázaro? Os adventistas. Os testemunhos de Jeová vão afirmar isso. Eles vão dizer, não é bem isso que Jesus está dizendo. Existe uma outra verdade, uma outra realidade por trás. Não é que ele está querendo dizer que lá no inferno você vai ficar sofrendo. Não é bem isso. Tá? Muitos dizem que é apenas uma alegoria. Mas se é alegoria de quê? O fato de ser uma parábola ou ser uma alegoria não isenta de que existe uma realidade, existe uma verdade sendo ensinada por trás da parábola. E como que a gente responde para essas pessoas, então, para esses críticos da parábola do rico e do Lázaro? Bom, primeiro, ela como parábola tem como objetivo ilustrar aqui verdades espirituais através de uma narrativa fictícia ou tirada do dia a dia das pessoas, do dia a dia comum. E o fato de que foi uma parábola ou história inventada por Jesus Cristo não anula o fato que o céu e o inferno são reais. Tá? Esse é o primeiro ponto, eles são concretos, tá? É uma realidade existente e a gente precisa se ater a isso. Depois, e aqui começa a estreitar um pouquinho mais, né? Existem alguns estudiosos que dizem que isso aqui, essa história, talvez não seja exatamente uma parábola, tá? Que isso daqui é uma história real, que provavelmente aconteceu nos tempos de Jesus Cristo, por isso Jesus utiliza o nome dessa pessoa. É a única parábola que aparece o nome de uma pessoa. É a única. É uma exceção. E a gente vai, por que será que aparece? Os estudiosos vão dizer, porque provavelmente Lázaro viveu nos tempos de Jesus Cristo, é possível que os fariseus conhecessem a história dele, e é provável, então, que Jesus estivesse exortando os fariseus através da vida de Lázaro. Tá? Então, o fato de Jesus citar aí o nome dessa pessoa aponta para o fato de que Lázaro talvez tivesse vivido nos tempos de Jesus Cristo. É um fato concreto. Então, você tem uma história real, com fatos concretos sendo apresentados em forma simbólica. E esses símbolos aqui são sombras projetadas de uma realidade que existe. O inferno é real, o céu é real, o seio de Abraão é real. Tudo isso é real para nós. Uma observação aqui, meus irmãos, que precisa ser dito antes de mais nada, é que o rico não foi para o inferno porque ele era rico. Tá? E o pobre, coitadinho, não foi para o céu porque ele era pobre. Tá? Se a gente afirmar isso, a gente vai acabar dando base para teologias libertárias que existem aí, como teologia da libertação, teologia da missão integral, uma série de coisas. Tá? O rico foi para o inferno porque com toda a sua riqueza ele não glorificou a Deus, não serviu a Deus. E o pobre ali, né, o Lázaro, foi para o seio de Abraão porque mesmo diante do seu estado lastimável, lamentável, ele foi dependente totalmente de Deus. Ele viveu com o pouco que ele ganhava, ele serviu a Deus. Né? Por isso que ele foi para o seio de Abraão. Então a parábola se propõe aqui a nos ensinar sobre o fato de que a vida na qual nós vivemos aqui na terra determina a nossa condição eterna. Exatamente isso, tá? E aqui é aquela tensão que existe entre soberania de Deus e responsabilidade humana, tá bom? A maneira como a gente vive, busca a Deus, se arrepende dos nossos pecados, aponta para o lugar para onde a gente vai. Se eu sou alguém que me importo demais com riquezas, fico vivendo a vida inteira atrás disso, falto da igreja por qualquer motivo, não quero saber de nada, falto da igreja porque eu tenho que ficar trabalhando até mais tarde, falto do domingo porque eu tenho que trabalhar isso e aquilo e acabo negligenciando as coisas de Deus, provavelmente o céu é um lugar para onde eu não vou, porque lá no céu, né, vai estar Deus lá, né? Só vai para o céu quem encontrar Deus. E a hora de buscar Deus é agora. A hora de buscar Deus é agora, tá bom? E aí eu quero passar então para a análise do texto, tá? Apontando esses ensinos importantes aí, tá? Nessa parábola existem alguns ensinos. O primeiro ensino aí é que o inferno é um lugar consciente, versos 23 e 24. Vamos lá. Vamos agora pegar o texto aí. 23 e 24. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos. Veja,
Está dizendo que ele viu. Ele viu. Tá? Ele está vendo o que está acontecendo. Ao longe, há Abraão e Lázaro. Tá? Ele reconhece Lázaro, né? Nas palavras dele, ele reconhece o próprio Lázaro. No seu seio, no seu descanso. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro, olha só como ele, né? Manda a Lázaro. Né? Ele se esqueceu que agora Lázaro é que está numa posição privilegiada e não ele. Diz, manda Lázaro lá, que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Meus irmãos, a pessoa que morre, ou que morreu nessa vida, ela está consciente, ela é incrédula, ela está consciente, seja no estado de bênção, no seio de Abraão, no descanso, né? Como a gente vê lá em Apocalipse, as almas daqueles que estão clamando, dos mártires que clamam para que Jesus venha logo, estabeleça o seu juízo, a sua justiça no mundo. Né? Eles estão lá. E a alma daqueles que morreram sem Cristo também está em tormento. Tá? Esse texto está ensinando isso de maneira clara. O homem sente, o homem olha, conversa, ele reconhece. Isso é um apontamento de que as pessoas que estão lá sabem do desvio que elas tiveram, da vida inteira sem Deus que elas viveram, e por isso é que elas estão lá. A Bíblia não ensina nada sobre o sono da alma. Morreu, está descansando ou foi aniquilado. A Bíblia não fala nada a respeito disso. Muito pelo contrário, em Mateus 25, quando vai tratar da vida eterna, também fala do castigo eterno. Se a vida é eterna, o castigo também será eterno. A mesma palavra ionion, no grego, aparece ali. Tá? Então, esquece esse negócio de que morreu, acabou. Tá? A historinha do ateu lá e do teólogo, né? O ateu, não, Deus não existe. O teólogo fala, tá bom, então se você tiver certo, tudo bem, mas se eu tiver certo, você está enrolado, ateu. Se tiver certo, você está enrolado. Tá? Segundo aí, o inferno é um lugar de tormento completo. Veja o verso 24. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda lá, tal, porque estou atormentado nesta chama. A pessoa experimenta o tormento no corpo e na alma. Lembre-se aí do aviso de Jesus de que a alma e o corpo vão perecer no inferno. Bom, lembre-se disso. Então ele está atormentado completamente lá. Quem morreu sem Jesus Cristo e foi para lá, infelizmente, sofre por conta dos seus pecados e porque desobedeceu. O apóstolo Paulo vai usar essa palavra, desobedeceram o evangelho. Ou seja, na pregação do evangelho, que é feita todo domingo, quando você vai evangelizar alguém, entrega um panfleto, o que está implícito, mesmo que você não faça, tá? Quem quer aceitar Jesus Cristo, não há necessidade de fazer isso. O que está implícito na mensagem do evangelho é: arrependa-se. Arrependa-se. Quando a gente prega aqui, o que está implícito? Um convite para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Essas pessoas que estão lá, elas estão lá porque elas mereceram. Elas foram para lá por justiça de Deus. A alguns Deus aplica a sua graça. A outros Deus aplica a sua justiça. Nunca Deus aplica a sua injustiça. Tá? Esquece a palavra injustiça. Sempre justiça e graça. Tá bom? Então, terceiro ponto, é um lugar de tormento definitivo. E aqui a gente vai derrubar algumas doutrinas que existem por aí. É um lugar de tormento definitivo no qual as pessoas não poderão sair ou transferir-se para outro lugar. Deus disse ao homem que estava no inferno. Veja o verso 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros, não podem, nem os daí passar para nós. Tá? Observe aqui esse detalhe descrito, né? Está posto um grande abismo. E o que isso significa? Isso significa que na vida no além não existe possibilidade de passagem de um estado para o outro. Não tem como a pessoa que está lá no inferno passar por o céu e a do céu passar por o inferno. Não há essa possibilidade. Então aqui cai, com certeza, a doutrina do purgatório. Não adianta você fazer penitência, não adianta você... Essa possibilidade não existe. Essa parábola põe fim a essa doutrina equivocada, né? O fato de citar aí o grande abismo mostra exatamente o propósito do abismo. É impossível que aqueles que estão no inferno passem daqui para lá ou de lá para cá. Estado intermediário não há
A Bíblia não fala nada sobre estado intermediário. Então, um lugar que você fica lá até pagar os seus pecados, depois a Bíblia não fala nada disso. Tá? Observe a expressão aí também, não podem. Ou seja, não adianta rezar a missa, pagar penitência. Não existe purgatório. Não há essa possibilidade de mudança da pena eterna. Né? Então, a hora para buscar Jesus Cristo é agora. O tempo para o arrependimento é esse. E a gente tem visto através das mensagens, através dos acontecimentos mundiais, como Deus tem clamado. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho. A gente achava que a morte não fosse se aproximar tanto da gente como nesses últimos 2 anos tem se aproximado. Arrependam-se e creiam no Evangelho. A hora é agora, depois não dá mais tempo. Infelizmente, depois não dá mais tempo. Quarta verdade, é um lugar de tormento incomunicável. Versos 27 a 31, tá? Você vai acompanhando aí. O homem está pedindo a Deus aqui para que comunique aos seus parentes para não irem para aquele lugar. Mas ele pede que para que Lázaro faça isso, né? Mais uma vez, né? Ele acha que ele tem autoridade e domínio sobre a vida de Lázaro. Primeiro ele pede água, depois ele fala para Lázaro ir lá comunicar aos meus irmãos. Se eles forem lá, aí sim eles vão, né? Se tocar é para que eles não venham para cá. Então, ele replica lá, ó, pai, imploro que o mandes, né, Lázaro, na minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunha, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Aí o que Deus responde? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele insiste, não, pai, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu, não, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco deixarão se persuadir, se algum dentre os mortos ressuscitar e for lá falar com eles. A gente já ouviu essa história uma vez. Jesus veio como profeta, pregou o evangelho de arrependimento, morreu, ressuscitou e mesmo assim as pessoas continuaram negando. Você acha que se vier alguém dos mortos para falar, eles vão ouvir? É claro que não. Claro que não. Então aqui Jesus coloca um fim na ideia de possibilidade de reencarnação, mesa branca, purgatório. E ainda mais ressalta que se alguém não quer ir para o inferno, ele tem informação suficiente onde? Na lei, Moisés representa a lei, e nos profetas. Como que a gente faz para ir para o céu? Como a gente faz para ficar com essa ardente expectativa de entrar na eternidade? Lendo as Escrituras, buscando ao Senhor, né, com todo o nosso coração, nos arrependendo dos nossos pecados. Essa é a mensagem de arrependimento do Evangelho. Crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Creia nisso. Creia veementemente. Bate nessa tecla. Leia as Escrituras Sagradas. Aqui está sendo afirmada a suficiência da Escritura para a salvação, né, do pecador, para a mensagem de salvação à vida do pecador. Não existe possibilidade de comunicação com os mortos, né? Nós iremos até eles, mas eles não podem vir até nós. Então a doutrina da reencarnação, da comunicação com os mortos é um engano e tem muita gente que infelizmente cai nisso, né? A mesa branca, reencarnação, purgatório. Trata-se aqui de uma prática que foi condenada por Deus pelo fato da sua impossibilidade. Tá? Você tem um texto apenas nas Escrituras Sagradas que gera debate, discussão. Para mim, não tem problema nenhum em aceitá-lo, que é aquele texto de Samuel. Né? Saul, quando vai à pitonisa de Endor, e ele vai lá na cartomante, lá, né, na adivinha, e ela vê Samuel vindo na direção dela. E esse é o único texto na Bíblia que relata alguém consultando os mortos e, de fato, acontece exatamente como foi consultado. Tá? Você tem a exatidão da profecia, você tem várias vezes o próprio autor da Escritura dizendo que Samuel falou, e ela viu Samuel. Então, o que eu chamo esse texto? É um texto exceção. É um texto de exceção. Só tem ele na Bíblia, em nenhum outro lugar mais. Deus permitiu que isso acontecesse, mas era uma prática abominável pelo próprio Deus. Mas ele permitiu que acontecesse. Não existe outro texto. Também não existe nenhum outro texto de um animal falando com uma pessoa. Só tem um. Tá? Então são textos de exceção. Tá? Quinto e último. É um lugar de tormento evitável enquanto nós estivermos vivos. Tá? Deus disse ao homem aí que estava no inferno que os seus parentes
que estavam vivos poderiam não ir para aquele lugar se eles dessem ouvidos, né? Ou respondessem aqui aos profetas e ao evangelho. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, aí no verso 29. Irmãos, é preciso ouvir a palavra de Deus. É preciso crer no evangelho de Jesus Cristo. Não há outro nome pelo qual nos importa que sejamos salvos. Se não quisermos ir para lá, nós precisamos buscar a Deus. Mas tem uma frase muito interessante, eu inclusive coloquei numa devocional que eu fiz no boletim, que era de um rabino. Ele dizia assim: Senhor, se eu te adorar por querer ir para o céu, exclua-me do paraíso. Se eu te adorar por medo do inferno, mande-me para o inferno. Mas se eu te adorar por aquilo que tu és, Senhor, não te esqueças de mim. Então, assim, irmãos, o que eu digo para vocês? Não tenham medo do inferno, não fiquem com medo. Creia em Jesus Cristo. Não busque a Deus simplesmente para ir para o céu. Busque a Deus por amá-los, como a gente cantou. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ame a Deus, guarde os seus mandamentos. Coloque Ele como centro da sua vida. Coloque Ele no centro dos seus projetos, dos seus planos. Viva em função, em amor, em dedicação, em serviço ao reino de Deus e fique em paz quanto a isso. Não fique buscando a Deus por medo do inferno ou por querer ir para o céu apenas. Busque a Ele por aquilo que Ele é. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esse é o tempo oportuno para nós. A mensagem central da Bíblia é que Jesus Cristo é o nosso Salvador e é nisso que nós precisamos crer. Aquelas pessoas que nos assistem pela TV ou que vão assistir esse estudo em alguma outra oportunidade e ainda não creem em Jesus Cristo, esse é o tempo oportuno. Esse é o tempo oportuno. Crer em Jesus é o único meio de não ir para o inferno. A única maneira de não perecer eternamente é crer em Jesus Cristo. Tá? Não há salvação em nenhum outro nome. Se você me perguntasse onde é que fica o inferno, eu lhe responderia com a frase do pastor Hernandes. Ele fica no final de uma vida sem Cristo. Para você ir para o inferno é só viver sua vida inteira sem Cristo. Não se dedique. Não faça nada. Venha para a igreja, sente lá no fundo, não faça nada, não cante, não toque, não se envolva com a igreja. Seja mais um no meio da multidão. Só isso. Você vai para o inferno. Afinal de contas, viver com Deus é uma coisa que você não quer. Você vai para o céu para quê? Você não gosta de se envolver com as coisas de Deus? Não tem compromisso com nada? Para que você vai para o céu? Deus vai estar lá, só gente compromissada. Cada um escolhe a vida que quer, a gente não pode interferir nisso, né? E eu quero partir para a nossa conclusão, e a nossa conclusão eu quero trazer algumas aplicações rapidamente para nós. A primeira é, nós não podemos servir a dois senhores, meus irmãos. Né? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Dedique-se apenas naquilo que vale a pena. Dedique-se apenas naquilo que vale a pena. Não passe sua vida inteira buscando riqueza, se esquecendo daquilo que é eterno, dos valores e princípios que nós temos defendido aqui. Tá? Segunda, as nossas escolhas feitas aqui determinarão a nossa vida futura. Tá? Busque a Deus, se dedique, né? Busque o arrependimento dos seus pecados, porque depois da morte não vai dar mais tempo. Esse é o momento de nós nos arrependermos, irmãos. Esse é o momento oportuno. Eu não sei o que vai acontecer comigo assim que eu sair daqui. Daqui 5, 10, daqui 1 hora, ou durante a madrugada ou amanhã. Nós não sabemos o tempo de Deus. Qual é a hora oportuna, pastor, para a gente buscar Deus? É agora. Saia daqui, Senhor. Eu me arrependo de tudo aquilo que eu tenho feito. Sentimento de culpa pelo pecado tem que pesar no seu coração quando você erra. Tá? As nossas características continuarão na eternidade, meus irmãos. As nossas faculdades mentais. O céu não é amnésia, esquecimento. A palavra de Deus diz que nós vamos conhecer Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Né? Provavelmente nós vamos nos lembrar da nossa história aqui na terra. Teremos a nossa justiça transformada, redimida. Tá? Por isso que se a gente não encontrar algum amigo, parente mais próximo lá, a gente não vai ficar chorando, porque o Senhor vai ver tristeza. A gente vai conseguir olhar para Deus e dizer, você é justo, o Senhor é justo, o Senhor fez aquilo que deveria ser feito. E quarto, céu e o inferno são reais, irmãos.
nosso destino eterno não depende de riqueza ou pobreza, mas única e exclusivamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Que nós não nos esqueçamos. São verdades que estão aqui que às vezes passam desapercebidos por nós. Mas que quando a gente volta a estudar, volta a refletir sobre elas, né, a gente sabe que tem muita gente indo para lá, para o inferno. Cabe a nós, como pregadores do Evangelho de Jesus Cristo, anunciar para que os eleitos de Deus venham. Como que eles vão vir? Através da mensagem do Evangelho. Como eles vão se arrepender? Através da pregação do Evangelho. O Espírito Santo vai impactar a vida deles. Nós precisamos fazer a nossa parte, mas sem nos esquecer. O fato de nós não entendermos, que de fato a gente não vai entender mesmo, porque por que Deus justo, santo, manda pessoas para o inferno? Se a gente ficar questionando muito, a gente vai estar andando em terreno escuro. Aí é perigoso. Tá? É perigoso. Lide com essa verdade, né? Tenha fé, viva com isso, mas não dá para rasgar isso da Bíblia. Está aqui, a gente precisa... Uma maneira de lidar com essas verdades é entendendo que elas existem e crendo em Jesus, que Ele continua cuidando da gente. Tá? Creia nele. Que Deus abençoe, que Deus nos ajude. E eu quero abrir então, se houver aí alguma pergunta sobre esse tema, né, se eu souber responder, glória a Deus, amém. Ou se não souber, eu chamo o pastor Marcelo, senão a gente vai embora, chora, jejua, ora e pede uma resposta de Deus. Tem perguntas, meus irmãos? Fique à vontade. Pode perguntar, Eulídio, fica à vontade, Eulídio sempre pergunta. Essa pergunta eu já fiz algumas vezes, né, para mim mesmo e para outras pessoas. Para quem nunca ouviu o Evangelho, né, qual que é a reação, né, na verdade, o que Deus vai fazer nesse momento com essas pessoas que nunca ouviram o Evangelho e para as pessoas que foram ensinadas erradamente. Essa é uma dúvida que até hoje ainda não consegui entender. Uhum. Na doutrina reformada, nós cremos na doutrina da eleição. Tá? Então, assim, aqueles que são eleitos por Deus, isso está de Gênesis a Apocalipse, você pode pegar e ler, aqueles que são de Cristo, é impossível que eles neguem ao Senhor, é impossível que eles negligenciem as verdades do Evangelho. No tempo certo, o Espírito Santo vai enviar um missionário, vai enviar alguém lá e vai pregar para ele. E eu, particularmente, não creio nessa possibilidade de que alguém tenha morrido sem ouvir falar de Jesus Cristo após o Novo Testamento. Eu creio que em algum momento da vida alguém chegou lá e falou para eles. Tá? Você tem, por exemplo, aquele texto de Romanos que fala da revelação geral, natural, e da revelação especial. Né? Que ele diz assim, Paulo falando lá aos Romanos, que a natureza revela a existência de um Deus. Tá? E que, por exemplo, os índios, aqueles índios que estão lá, Deus ainda vai com certeza mandar um missionário para lá, eu não creio que eles vão ficar sem ouvir a mensagem do Evangelho. Tá? Digamos que esses índios estão lá e eles não ouviram falar nada do Evangelho. No mínimo, Eulídio, no mínimo. Paulo vai dizer assim que eles deveriam olhar para a criação, para as coisas que foram criadas, para a natureza e dizer, existe um Deus. E esse Deus precisa ser adorado. Essa revelação não salva, mas eles no mínimo deveriam ser capazes de olhar para a natureza e dizer assim, existe um Deus. É aquilo que eu digo, dentro de nós existe algo que clama por algo fora de nós, né, que eu chamo de religare, né, religião, né, religare. Existe algo que clama por Deus. Então, cada ser humano tem isso impresso por conta da imagem e semelhança. Tem alguma coisa que clama por Deus. Se você chega lá agora, uma tribo indígena que nunca ouviu falar de Deus, eles vão estar adorando Deus Sol, Deus isso, Deus aquilo, porque existe alguma coisa da imagem e semelhança de Deus que ficou gravado neles, que eles precisam de uma divindade. Então, Paulo vai dizer, ao olhar para a criação, eles deveriam, no mínimo, saber que existe um Criador. Tá? Então, eu não... Hã? Por essa revelação, não. Ele precisa da revelação especial, que é a revelação do Evangelho de Jesus Cristo. Ele precisa que um missionário do Senhor chegue lá, pregue o Evangelho do Espírito Santo, encontre... Se ele for um eleito de Deus, eu creio que ele vai ser salvo. Tá?
Deus tem os seus planos, né? Mas eu não acredito que sem ouvir a mensagem do Evangelho eles possam ser salvos. É porque, olha, eu convivi com uma pessoa católica, É. a mãe do Eulídio. Ela era o exemplo de pessoa em tudo para mim na vida, em tudo, como cristã, até o que ela tinha de assim de fé, de bondade às pessoas, de amor, mas ela adorava ídolos, tá? Mas eu não consigo entender ver minha sogra no inferno. Aham. Não consigo. Porque se ela estiver no inferno, Jesus, eu vou também, Uhum. porque não tem jeito. Ela era uma pessoa assim, não é perfeita, mas maravilhosa, sabe? Uma pessoa assim. Uhum. Só que no E fim ela da, cria em Jesus Cristo. só que no fim da vida, o meu sobrinho orou com ela e pediu para ela aceitar Jesus e ela aceitou Jesus, viu? Então, só que assim, a vida inteira ela foi Não, mas católica. independente, né? Falaram uma E- vez do, como é que é aquele cantor de pagode, de samba, como é que era o nome dele, meu Deus? Bezerra da Silva, né? Falaram que no final da vida ele se converteu, né? Até foi uma igreja pentecostal. E aí o pessoal estava criticando, né? Mas esse camarada passou a vida inteira fazendo coisa errada, cantando música besteirenta, fazendo apologia à droga, no final da vida aceita Deus, é assim? Com Deus é assim, ué, se ele quiser fazer assim. Quem somos nós para discutir com Deus? Deus salva do jeito que Ele quer, no último fôlego de vida. Ele é o dono da vida. Ele quem estabelece a salvação, Ele quem elege os seus. Tá? Então nós não temos dúvidas com relação a isso. Agora, se ele crê em Jesus Cristo, a Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, eles são salvos. Esses podem descansar no Senhor. Ah, mas ela era católica, ela crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Eu não tenho essa capacidade de dizer que ela foi para o inferno. Se ela disser para mim que ela crê em Jesus Cristo, quem sou eu para dizer? Tá? Mas é isso, se ela for uma eleita do Senhor, com certeza, com certeza. Não temos dúvida disso. Tem uma avó que vai também na igreja católica, mas olha, ora mais que todo mundo, muita gente que eu conheço aí. Ora bastante, uma mulher fiel. Tem os seus defeitos, seus problemas, mas crê em Jesus Cristo. Sempre fala de Deus para mim. Eu vou lá, ela fala que Jesus abençoe, Jesus isso, Jesus aquilo. Mas essa mulher só fala de Jesus. Você não vê ela falando de... Quem é o dono da vida? Quem é que salva? É Deus, não somos nós. Tá? Então é nessa verdade que a gente precisa descansar. É isso, gente? Vamos orar? Encerrar o nosso estudo? Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado por esse momento de reflexão. Obrigado porque o nosso coração se enche de esperança, saber que a gente pode descansar no Senhor hoje. Saber que é no teu nome que a gente encontra a salvação. Saber que a tua palavra afirma que aqueles que são seus jamais se perderão. Aqueles que são do Senhor jamais deixarão de ouvir a voz do pastor. As suas ovelhas jamais se perderão em outros apriscos. E é nisso que nós cremos. E é nisso que nós descansamos. Mas nós não nos esquecemos da realidade do inferno. Ela de fato existe. E nós, como pregadores da tua palavra, temos a responsabilidade sobre nós de evangelizar, de pregar a palavra que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro judeus, depois gentios. Nós somos os responsáveis por anunciar as grandezas da salvação de Deus. Ajuda-nos, Pai, diante dessas realidades, a abrir os olhos para a urgência do chamado do Evangelho, para a urgência das missões, para a urgência, Deus, de investirmos cada vez mais para que o Teu nome se propague em outras aldeias, em outras nações, em outros povos, pessoas que ainda não ouviram falar da Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, com os meios tecnológicos que temos, para que a Tua palavra se espalhe nos quatro cantos desse mundo e nesses povos, tribos indígenas que ainda não foram alcançadas. Pai, ajuda-nos, Senhor, a fazer com que o Teu Evangelho chegue a esses povos. E que, se for da Tua vontade, que o Senhor levante homens e mulheres aqui para fazer esses trabalhos, ó Deus. Para fazer esses trabalhos missionários de ir para outras culturas, ir para outros povos, para que mais e mais pessoas possam se juntar a nós no reino celestial do Senhor. E lá vivermos eternamente. Com alegria, com paz e justiça. Que é isso que nós precisamos, Pai.
Assim nós oramos agradecidos e fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Tenham uma ótima noite. Primeira Igreja Presbiteriana de Bauru, uma igreja missionária.